Bem-vindos ao canal Bíblia em um ano. Aqui nós lemos a Bíblia juntos todos os dias. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 22. Esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, você a julgará. Você julgará essa cidade sanguinária. Então, faça-a conhecer todas as suas práticas detestáveis e diga que assim diz o soberano Senhor: ó cidade que traz condenação sobre você mesma por derramar sangue no seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez. Você apressou o seu dia, chegou o fim dos seus anos. Por isso, farei de você objeto de zombaria para as nações e de escárnio em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você, ó cidade infame e repleta de inquietação. Veja como cada um dos príncipes de Israel, que aí está, usa o seu poder para derramar sangue. No seu meio, eles têm desprezado pai e mãe, oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva. Você desprezou os meus objetos sagrados e profanou os meus sábados. No seu meio, há caluniadores prontos para derramar sangue. No seu meio, há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. No seu meio, há aqueles que desonram a cama dos seus pais e os que têm relações com as mulheres nos dias da menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a nora e outro desonra a irmã, filha do seu próprio pai. No seu meio, há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta a juros visando a lucro e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. Você se esqueceu de mim, declara o soberano Senhor. Eis que bato as minhas mãos uma na outra contra os ganhos injustos que você obteve e contra o sangue que você derramou no seu meio. Será que o seu coração e as suas mãos serão fortes para suportar o que eu vou fazer no dia em que der a você o devido tratamento? Eu, o Senhor, falei e o farei. Eu a dispersarei entre as nações e a espalharei pelas terras. Darei fim à sua impureza. Quando você tiver sido desonrada aos olhos das nações, saberá que eu sou o Senhor. Depois, esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, todo o povo de Israel tornou-se escória para mim, cobre, estanho, ferro e chumbo deixados na fornalha. Não passa de escória de prata. Por isso, assim diz o soberano Senhor: visto que vocês todos se tornaram escória, eu os ajuntarei no meio de Jerusalém, como os homens ajuntam prata, cobre, ferro, chumbo e estanho no meio de uma fornalha, a fim de fundi-los, soprando fortemente o fogo. Assim, na minha ira e na minha indignação, ajuntarei vocês e os fundirei. Eu os ajuntarei e soprarei sobre vocês o fogo da minha ira, e vocês se derreterão. Como a prata se derrete em uma fornalha, assim vocês se derreterão dentro dela e saberão que eu, o Senhor, derramei a minha ira sobre vocês. De novo, a palavra do Senhor veio a mim, ele disse: Filho do homem, diga a esta terra: você é uma terra que não se purificou, nem recebeu chuva no dia da ira. Nela, os seus príncipes conspiram como um leão que ruge ao despedaçar a sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Os seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam as minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. Além disso, fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Os seus oficiais são como lobos que despedaçam as suas presas. Derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos.
Os seus profetas encobrem esses feitos como quem passa cal em um muro. Eles têm visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem: assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos. Oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o fogo do meu furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram, declara o soberano Senhor. Ezequiel, capítulo 23. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Oholá e a sua irmã Oholibá. Elas eram minhas e deram à luz filhos e filhas. Oholá é Samaria e Oholibá é Jerusalém. Olá envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça pelos seus amantes, os assírios, guerreiros vestidos de azul, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, quando na sua juventude homens dormiram com ela, afagaram os seus seios virgens e a envolveram em práticas dissolutas. Por isso, eu a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos assírios, que ela desejou ardentemente. Eles lhe arrancaram as roupas, deixando-a nua, levaram os seus filhos e as suas filhas e a mataram à espada. Eles a castigaram e ela se tornou mal afamada entre as mulheres. Oholibá, a sua irmã, viu isso. No entanto, na sua cobiça e prostituição, foi mais depravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes, guerreiros em uniforme completo, todos eles jovens e belos cavaleiros. Vi que ela também se contaminou. Ambas seguiram o mesmo caminho. Oholibá, porém, levou a sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados em uma parede, imagens de caldeus tingidas de vermelho, que usavam cinturão e turbante esvoaçante na cabeça. Todos se pareciam com os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos da Caldeia. Assim que ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros até a Caldeia. Então, os babilônios vieram procurá-la até o leito de Amores, e na sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, enojada, ela se afastou deles. Então, prosseguiu abertamente na sua prostituição e expôs a sua nudez, e eu, desgostoso, me afastei dela, como me havia afastado da sua irmã. Contudo, ela se tornava cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias da sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos genitais eram como os de um jumento e cuja ejaculação era como a de um cavalo. Assim, Oholibá ansiou pela lascívia da sua juventude, quando no Egito os seus peitos eram afagados e os seus seios virgens eram acariciados. Portanto, ó Oholibá, assim diz o soberano Senhor: incitarei os seus amantes contra você, aqueles de quem você, desgostosa, se afastou, e os trarei para atacá-la de todos os lados, os babilônios e todos os caldeus, os homens de Pecode, de Soa e de Coa, e com eles todos os assírios, belos rapazes, todos eles governadores e comandantes, oficiais que chefiam os carros e homens de posto elevado, todos eles cavaleiros.
Eles virão contra você com armas, carros de guerra e carroças, e com uma multidão de povos. Por todos os lados tomarão posição contra você com escudos grandes e pequenos e com capacetes. Eu a entregarei para que eles a castiguem, e eles a castigarão conforme o costume deles. Dirigirei contra você a ira do meu ciúme, e, enfurecidos, eles saberão como tratá-la. Cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e as pessoas que forem deixadas cairão à espada. Levarão os seus filhos e as suas filhas, e os que forem deixados serão consumidos pelo fogo. Também arrancarão as suas roupas e tomarão as suas lindas joias. Assim, darei um basta à lascívia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas e não se lembrará mais do Egito. Pois assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de entregá-la nas mãos daqueles que você odeia, nas mãos daqueles de quem você, desgostosa, se afastou. Eles a tratarão com ódio e levarão tudo aquilo pelo que você trabalhou. Eles a deixarão completamente nua, e a vergonha da sua prostituição será exposta. Isso sobrevirá a você por causa da sua lascívia e da sua promiscuidade, porque você desejou ardentemente as nações e se contaminou com os ídolos delas. Você seguiu pelo caminho da sua irmã. Por essa razão, porei o copo dela nas suas mãos. Assim diz o soberano Senhor: você beberá do copo da sua irmã, um copo grande e fundo. Ele causará riso e zombaria, de tão grande que é. Você será dominada pela embriaguez e pela tristeza, com esse copo de desgraça e desolação, o copo de Samaria, a sua irmã. Você o beberá, sorvendo até a última gota. Depois, o despedaçará e mutilará os próprios seios. Eu mesmo disse, declara o soberano Senhor. Agora, assim diz o soberano Senhor: visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, vai sofrer as consequências da sua lascívia e da sua prostituição. O Senhor me disse: filho do homem, você julgará Oholá e Oholibá? Então, confronte-as com as suas práticas detestáveis, pois cometeram adultério e há sangue nas mãos delas. Cometeram adultério com os seus ídolos, até sacrificaram os seus filhos, que elas geraram para mim, aos ídolos. Também me fizeram isto, ao mesmo tempo contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificavam os filhos aos seus ídolos, elas entravam no meu santuário e o profanavam. Foi o que fizeram no meio da minha casa. Elas até enviaram mensageiros atrás de homens, vindos de bem longe, e quando eles chegaram, você se banhou para recebê-los, pintou os olhos e pôs as suas joias. Você se sentou em um belo divã, tendo à frente uma mesa, na qual havia colocado o incenso e o óleo que me pertenciam. Em torno dela havia o ruído de uma multidão despreocupada. Sabeus foram trazidos do deserto com homens do povo, e eles puseram braceletes nos braços da mulher e da sua irmã e belíssima coroa na cabeça delas. Então eu disse a respeito daquela que fora destruída pelo adultério: agora ela continuará com as suas prostituições. E eles dormiram com ela, dormiram com aquelas mulheres lascivas, Oholá e Oholibá, como quem dorme com uma prostituta. Mas homens justos as condenarão ao castigo que merecem, as mulheres que cometem adultério e derramam sangue, porque são adúlteras e há sangue nas suas mãos. Assim diz o soberano Senhor: que uma multidão as ataque e que elas sejam entregues ao pavor e ao saque. A multidão as apedrejará e as retalhará com a espada. Matarão os seus filhos e as suas filhas, destruirão as suas casas e as queimarão. Dessa maneira, darei fim à lascívia na terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. Vocês sofrerão o castigo da sua cobiça e as consequências dos seus pecados de idolatria. Então saberão que eu sou o soberano Senhor. Novo Testamento. Primeira carta a Pedro, capítulo 1. Pedro,
apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro, que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, apesar de não o terem visto. Mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam a esses sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Chegamos ao fim de mais uma leitura. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.